uma aula de matemática. Nós vamos trabalhar agora com a equação do segundo grau completa. Vocês já devem ter ouvido falar na fórmula de Bhaskara. E eu vou apresentá-la para vocês. Galera, essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Essa fórmula, ela é utilizada para resolver qualquer equação do segundo grau, qualquer uma, como eu já disse anteriormente. Mas as incompletas, nós vimos que tem caminhos alternativos. A completa não, nós vamos resolver por aqui. Isso aqui é um discriminante chamado delta, não é triângulo, o nome disso aqui é delta. B ao quadrado, nós já sabemos que B é o valor que acompanha x, menos 4ac. A, o valor que acompanha x ao quadrado, e C, o termo independente. É por isso que a gente insiste muito em vocês aprenderem a tirar os termos. Encontrando delta, ela pode vir unificada com essa daqui. Eu prefiro trabalhar separada, posteriormente nós vamos ver por quê. X igual a menos B, mais ou menos que nós já conhecemos raiz do delta que você terá encontrado, do discriminante delta, dividido por 2A. Claro, gente, que vocês vão ter que memorizar essa fórmula. Vocês viram aquele delta? Ele é chamado de discriminante. Em algumas situações, ele vem inserido dentro da fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Em alguma situação, aquele delta é substituído por b ao quadrado menos 4ac. Eu prefiro trabalhar separado, trabalhar o discriminante delta separado. Por quê? Vamos ver. Três situações são as seguintes. Delta pode vir maior que zero, delta pode vir menor que zero e delta pode vir igual a zero. Eu já falei anteriormente que uma equação do segundo grau significa que ela pode ter duas soluções, uma solução ou nenhuma. Nesse caso aqui, se o valor de delta der maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, vai ter duas soluções. Como, por exemplo, uma equação incompleta em C, que vocês aprenderam a resolver por fatoração, ela, se eu fosse resolver por Bhaskara, o delta ia dar maior que zero. Ou seja, ela sempre tem duas soluções. Se você pegar uma equação incompleta em B, em que o sinal de A e o sinal do C sejam iguais, vai dar delta menor do que zero, ou seja, negativo, que ela não tem solução, pois não existe raiz quadrada nos reais de número negativo. E quando o delta der zero, tem uma solução. Lembrando que a fórmula de Bhaskara, eu tanto resolvo a equação completa, como a equação incompleta. E lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. É isso aí, gente. Agora, para tentar entendermos como usar as fórmulas, nós vamos fazer uns exemplos, utilizando a fórmula de Bhaskara. Mas, para começar, delta menor que zero. Alguém pode dizer, sim, Rosângela, mas por que não vamos começar com delta menor do que zero? Não entendi. Simples. Se eu começo com delta menor que zero, não tem solução. Não tendo solução, nós vamos treinar a resolver só delta. Ok? Então, vamos lá. Este nosso primeiro exemplo, nós diz assim, encontre a raiz da equação. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é o que você já aprendeu anteriormente. Primeiro, olha se ela é completa ou incompleta. A Rosângela é completa. Quando ela for completa, você não terá a opção de escolher resolver por fatoração ou tirando raiz quadrada. Vai ter que resolver a fórmula de Bhaskara. Para isso, nós começamos sempre tirando o valor de A, de B, de C, que foi a primeira coisa que vocês aprenderam. Quem é o A, gente? 1. O B, 2. E o C, 6. Não esqueça, se for negativo, colocar o sinal. Feito isso, nós vamos para o discriminante. Quem é o nosso discriminante? Delta, que é B ao quadrado menos 4ac. Esse 4ac significa 4 vezes A vezes C. Gente, eu sei que parece uma coisa enorme, difícil, mas entenda. Aqui é só substituir. Ó. Delta igual. Quem é o B? 2 ao quadrado
menos 4 vezes 1 vezes 6. Vamos lá. 2 ao quadrado. Olha, 2 ao quadrado é o 2 duas vezes. E tem uma propriedadezinha de expressão que diz que eu resolvo primeiro a potência. 4 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, nesse caso, quem é 4 menos 24? Menos 20. Ou seja, ganhei 4, perdi 24, 20. Me responde uma coisa, ficou maior, menor ou igual a zero? Deu negativo, ficou menor. Então, sem solução. Rosângela, o que quer dizer isso? Quer dizer que nenhum valor que você substituir aqui vai torná-la igual a zero. Mais um exemplo para ver se a gente... Primeira coisa que eu disse que é para tirar... Não, primeira coisa é verificar se é completa ou incompleta. E ela é o quê? Ela é completa. Então, vamos lá. A, B e C. Quem é o A? A, 1. B, 2, não. Menos 2. E o C? 6. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Nesse caso aqui, gente, eu faço uma sugestão. Coloque sempre a fórmula que você vai memorizando. E precisa. Nenhuma prova que você fizer vai vir com essa fórmula. Delta é igual. Olha só, atenção. O B não está negativo, você coloca no parêntese, ó. Por que no parêntese? Porque dessa forma eu estarei dizendo que tanto o menos como o 2 estão ao quadrado. E menos com menos dá mais. E 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 4 menos 24, menos 20. Observe que a primeira, aqui era 2x positivo. Aqui negativo, não fez diferença. Ela continua sem solução. Eu também, em vez de dizer encontre a raiz da equação, eu poderia ter dito encontre o valor da desconhecida, encontre o valor de x. Vamos a mais um exemplo. E lembrem-se que quanto mais eu fizer, mais eu vou aperfeiçoar. Começando A, B e C, então ela é completa. Quem é o A? 1. O B, a Rosângela, já sei, não pode esquecer do sinal de menos 5. O Sambar aqui sendo disse da mesma coisa? Sim, mas se eu fosse resolver o x', o x duas linhas, se ela não der negativo, vai fazer uma diferença enorme. Delta igual B ao quadrado menos 4AC. Para mim, isso é um triângulo, não é um delta, que é o mesmo formato do triângulo. Quem é o B? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Quem é 25 menos 40? 40 tirando 20 dá 20, tirando 5 dá 15. Só que fica menos 15. Porque eu perdi mais do que o que eu ganhei. Então, sem solução. Ou não tem solução, ou não tem raiz. Fica à vontade como você vai escrever. Nesse outro exemplo, nós temos x ao quadrado mais 5x mais 10. A Rosângela, eu sei, mudou o sinal de menos para mais, mas você disse que dá a mesma coisa no delta. Claro que se eu for resolver o x' e x duas linhas, vai mudar. Pois vamos verificar isso? A1, B5, C10. Igual vai ser sempre 1? Não. De jeito nenhum. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Rosângela, tem como fazer mais e mais exemplos? Tem sim. Rosângela, tem como fazer mais e mais exemplos? Tem sim. 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Delta igual a 25 menos, que é 5 vezes 5. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Delta é igual. Que é 25 menos 40? Ah, Rosângela, simples. Menos 15.
e mais uma vez sem solução. Gente, é assim, eu coloquei questões, ou seja, hoje nós estamos trabalhando com o delta menor do que zero para vocês treinarem bem como resolver o delta, para depois nós passarmos para as outras questões. Como eu falei para vocês, nem todos os itens o A vai ser 1. Vamos a esse exemplo, veja como é diferente. Vamos lá. A igual a 2. Nesse caso, o meu B é que é 1, ó. E o C é 10. Delta igual a B ao quadrado menos 4 AC. Delta igual. Quem é o B? 1 ao quadrado. Não precisa do parênteses porque não está negativo. Menos 4 vezes. Quem é o A? 2. Quem é o C? 10. Delta igual 1 menos, porque 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10, 80. 1 menos 80, Rosa, menos 79. Também negativo. Sem solução. Vamos a mais um exemplo em que o A seja diferente de 1. Quem é o meu A aqui nesse caso? 3. O B, 6. E o C também, 6. Rosângela, eu já tô craque. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Que é o meu discriminante, que ele é menor do que 0 sem solução. 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6, 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Delta é igual a menos 36. 72 menos 36. Não, 36 menos 72 menos 36. Sem solução. Agora, para relembrarmos um pouquinho do que nós já vimos anteriormente, vamos resolver algumas questões envolvendo fatoração, que é as incompletas em C, e algumas incompletas em B, incompletas em B e C. Vamos lá, a nossa revisão. Vamos lá, como a gente estava conversando, vamos rever um pouquinho das questões que não são completas. E por enquanto vamos resolver por caminho alternativo. Nesse caso, gente, ele tem um x nos dois, a Rosângela tem, eu já sei, é só fatorar. Exatamente. Aqui fica quem? 3x mais 6 igual a 0. E o primeiro valor é quanto? 0. Rosângela, quer dizer que nesse caso, se eu fizer por Bhaskara, eu vou encontrar dois valores? Vai sim, nós vamos posteriormente estar fazendo. Mas aqui o delta vai dar maior do que 0. E nós não estamos estudando ainda, mas vamos chegar lá. Pegando parêntese, 3x mais 6 igual a 0. 3x igual, o 6 está mais, passa menos. X igual a menos 6 dividido por 3, ou seja, o 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos 2, ou seja, dois valores reais e distintos. Este novo exemplo, observe que nós não temos o x nos dois, ou seja, não dá para fatorar. Não fatorando, nós iríamos fazer como? Normal e tirar a raiz quadrada. Só que o sinal de A e o sinal de C estão iguais, ou seja, não existe raiz quadrada negativa, porque quando mudar fica negativo, então, nesse caso, ele é sem solução. Se eu resolver por delta, vai dar o delta menor do que 0. Vamos a mais um exemplo. Também incompleta. Nesse caso, gente, ela é incompleta em B ou em C. A Rosângela é em B. Como não tem o x dos dois, nós vamos resolver normal. E aí o sinal de A e de C estão ao contrário. Então resolve sim. Então vamos lá. X ao quadrado igual a 64. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64,
que x é igual a mais ou menos 8. Neste novo exemplo, também não tem o x dos dois, ou seja, ela é incompleta em B. Então, vamos lá. O sinal de A e C estão iguais ou diferentes? Ah, estão diferentes, vamos resolver sim. Então, 2x ao quadrado igual a 128. Tá menos, passa mais? X ao quadrado. Rosamã, antes da raiz quadrada tem que dividir aí por 2, né? Com certeza. Que dá quanto? Mais ou menos raiz quadrada de 64, que x é igual a mais ou menos 8. Facílimo. Vamos então ao nosso último exemplo. Rosana, você tá brincando que isso é o último. Pelo amor de Deus, a incompleta em B e C. E só tem uma resposta. Sim, qual é? X vai ser sempre 0. Aí dá para resolver isso aí por Bhaskara? Dá sim. Isso você vai encontrar o delta igual a 0 e uma única solução, que nós vamos aprender a fazer. Então é isso, gente. Chegamos ao final da nossa aula. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.